Olá, pessoal. Estamos começando mais uma hora da entrevista e a nossa entrevista de hoje é especial falando sobre a conscientização do autismo. O cuidado com pessoas do transtorno do espectro autista envolve muito mais do que intervenções pontuais. Exige acompanhamento contínuo e também um olhar atento para o desenvolvimento da autonomia. Nesse contexto, a atuação do terapeuta ocupacional contribui diretamente para as crianças e famílias, ajudando elas a lidarem com os desafios do dia a dia, desde questões mais simples até questões sensoriais e comportamentais. Para aprofundar esse tema, nós vamos conversar com o Rony Victor Gregório, terapeuta ocupacional formado pela UFSCar. Seja bem-vindo, Rony. Obrigado pelo convite. Espero ajudar aí nas dúvidas. Esse tema é um tema muito importante, né? Nós estávamos agora na semana, né? Então é muito legal falar sobre esse assunto. Para começar, eu quero te perguntar como a terapia ocupacional contribui na prática para a autonomia e o desenvolvimento de alunos com TEA dentro do ambiente educacional. Então, a terapia ocupacional, né? Assim como em outras áreas, né? Ela trabalha para ajudar nas diferentes os indivíduos nas diferentes vulnerabilidades, né, a ter mais independência e autonomia. Né? E nesse contexto do TEA também relacionado à escola não seria diferente, né? Então a TO ela vai ajudar o aluno a participar melhor da rotina escolar, né, com mais independência e segurança, né? Então a gente trabalha diversas habilidades, né, desses alunos, né, desses indivíduos, né, como atenção, organização, coordenação, comunicação, né? Além de pensar nas adaptações nos ambientes e com um objetivo assim bem amplo, né? Não só acadêmico, né? O objetivo de garantir com que essa criança consiga se envolver de uma forma real, né? No dia a dia da escola. Certo. E qual que seria uma atividade assim mais comum que vocês usam para poder ajudar as crianças e pessoas em geral? As nossas intervenções, né? Primeiro a gente vai, quando a gente conhece, né? Um paciente, né? De uma criança, né? Primeiro a gente vai trabalhar, né, uma vinculação, né? Com esse indivíduo. E depois a gente vai utilizar recursos como brincadeiras, jogos que engajem, né? Nesse indivíduo por meio do brincar para trabalhar as necessidades que esse indivíduo tem fora nos diversos ambientes, né? Às vezes, algum recurso, algum jogo que a gente vai estar fazendo ali com essa criança no atendimento, ali a gente vai estar trabalhando uma interação social, um contato visual, é, a parte do esperar, que é muito importante, né? Dessas habilidades para a criança desenvolver junto com as outras crianças no ambiente escolar. Você citou que as crianças que frequentam a PAI, elas frequentam as escolas regulares também. O brincar seriam brincadeiras comuns, infantil, de criança mesmo. Como que seria essa adaptação no dia a dia? Como que isso muda? Muitas crianças, né, estão nas escolas regulares, né? Algumas das crianças, elas estão lá na PAI mesmo, que é onde eu atuo, tem uma educação, né? Então, tem crianças que, por algumas questões, estão lá, mas muitas crianças estão nas escolas regulares, sim. E é importante até falar sobre essa questão, né, da escola regular, né? Porque fala-se muito de inclusão, né? E essa inclusão, ela precisa de suporte, né? No dia a dia lá da escola, né? A adaptação, ela precisa acontecer com o apoio da escola, da família e dos profissionais envolvidos. Às vezes, pequenas estratégias como uma rotina visual, né? Para essa criança, uma antecipação das atividades, porque as crianças no espectro, né, tem muito essa questão com a previsibilidade é, dos acontecimentos, né? Tem a questão da rotina, às vezes a quebra de rotina, ela pode regular uma criança, né? Gerar um desconforto, uma crise. Então, às vezes, só essas pequenas estratégias já de criar uma rotina visual para a criança, para entender o que ela vai fazer cada dia, antecipando nessas atividades, né? Explicando para a criança, ó, ao dia vai ser isso, a gente vai fazer isso, e cumprindo com essas rotinas, né, já ajudam, assim, de início a criança se organizar e participar melhor, né, das atividades escolares. E um dado muito importante, já que a gente está falando dessa questão de educação, é que os números de alunos com transtorno do espectro autista matriculados na educação básica têm crescido a cada ano, né?
e atualmente são cerca de 1.200.000 crianças com dados do censo escolar, e esse crescimento vem avançando a cada ano, inclusive teve um aumento de 400% desde 2020. Então é muito importante, né, que tenha essa preocupação dos profissionais e dos educadores em criar em criar um ambiente mais inclusivo e integrativo para esses alunos. E como a gente também sabe, é lei, ou seja, é obrigatório, né, que tenha esse acompanhamento para pessoas autistas em escolas públicas ou privadas. E tocando nesse assunto, seria justamente esses erros que podem acontecer nas escolas regulares, como que o terapeuta ocupacional pode ajudar a corrigir essas falhas? Seria justamente essa questão que você falou, de criar experiências visuais e uma rotina? Conta pra gente, Maria. Primeiro, né, falando um pouco sobre esse dado, né, que você trouxe, é considerado mesmo, né, que aumentou bastante, né, a demanda nos últimos anos, né, do atendimento e da inclusão, do autismo no ambiente escolar e nos ambientes diversos, né. E isso tudo dá, né, pelo acesso crescente à informação, né, e mais diagnósticos que tem hoje em dia, né. Então, como tem mais acesso à informação, felizmente, né, as famílias, elas procuram mais atendimento, né, têm se importado mais, têm tido mais diagnósticos, né. Então, isso mostra uma conscientização maior e também traz esse desafio, né, de ampliar e qualificar o serviço. E sobre a questão, né, da escola e da inclusão no ambiente escolar, eu acho que um erro, assim, comum que acontece no ambiente escolar é, é que a escola, às vezes, né, não tem essa preparação e trata toda criança dentro do espectro da mesma forma, né? Sem considerar, né, que cada criança tem necessidades diferentes. As crianças, os indivíduos dentro do espectro, cada indivíduo é único. Então, vão ter crianças que vão ter questões, por exemplo, sensoriais, que o barulho vai incomodar muito. Outras crianças não vão ter essas questões sensoriais, não vão ter uma questão de interação social, ou outra criança pode ter ambas as questões. Então, tem muitas individualidades. Então, eu acho que um erro assim bem comum é tratar toda criança dentro de uma caixinha. Se é pé, vamos tratar desse jeito, vamos fazer essa adaptação aqui vai funcionar para todos. Então, eu acho que uma questão muito importante, né, é ter um conhecimento, né, uma capacitação da escola, dos profissionais que estão com a criança na escola, né, dos cuidadores que estão lá, para conhecer as necessidades individuais de cada indivíduo e fazer um plano de acompanhamento individual. Eu acho que isso é o mais importante, assim, e já falo sobre essa questão, né, que é um erro muito comum no ambiente escolar, por exemplo. E é algo muito importante a gente dizer sobre essa questão, se há profissionais preparados, né, para esse tanto de alunos com TEA que vem sendo matriculados nas escolas. Se realmente a base, né, a estrutura vai dar conta de receber todas essas pessoas e se os profissionais realmente estão indo atrás de realizar cursos de especialização. As pessoas estão agora mostrando mais, falando mais sobre o autismo, sobre as crianças, sobre as pessoas em geral com esse espectro. Na novela Três Graças, essa semana, um dos personagens, uma criança de 11 anos, o Cristiano, ele foi diagnosticado com autismo. O pai dele ligou para, numa das cenas, o pai dele ligou para as escolas perguntando se existia os acompanhantes. E as escolas falavam que não, não, não. E ele não conseguia encontrar uma escola que tivesse esse acompanhante, né? E é por isso que fica essa dúvida, né? Se as escolas do Brasil estão preparadas, as escolas públicas, tanto as públicas quanto as privadas. Elas estão com esse preparo para essas crianças, né? Porque, como vocês já trouxeram dados, o aumento de casos de autismo é global, com dados indicando que entre uma a cada 36 crianças é diagnosticado com autismo. Os pais, às vezes não têm um suporte, dependendo da região, do local, da cidade. Infelizmente, né, a gente sabe que existem diversas questões, né, que na teoria, né, é uma coisa e na prática é outra, né? Então, tem muitos pais que precisam enfrentar questões judiciais, precisam entrar com pedidos judiciais para ter o direito de acompanhamento garantido, né, dos seus filhos. Então, a gente vê muito isso, assim, muitos relatos, né, dos pais que chegam no atendimento, que falam que estão pedindo, né, que estão em busca, né, do acompanhamento, e às vezes não é da maneira que tinha que ser feito, né? E aqui na Pai Sertãozinho, eu faço parte do projeto Carinho. A prefeitura, ela não tem um atendimento para crianças TEA, né, para desenvolvimento infantil, TEA na cidade, então tem essa parceria com a PAI. Então, as crianças, elas são atendidas na rede pública e são indicadas para fazer esse atendimento lá na PAI. Mas o que a gente faz lá, né, são intervenções
mais é, gerais, né? Para os carinhos nós temos psicólogo, físio, e médicos, enfermeiros. Então, a criança vai para lá para trabalhar as demandas gerais dela. E aí, no ambiente escolar, né, é um outro acompanhamento, né, que é necessário ter uma pessoa como acompanhante mesmo dessa criança lá no ambiente escolar. Então, é essa questão que ainda as crianças, as famílias, elas precisam, às vezes, tem lugar que não tem esse acompanhamento de forma adequada. E justamente tocando nesse ponto, eu queria que você falasse para a gente qual que é a importância da família nesse processo de acompanhamento e também os resultados práticos da terapia ocupacional no aprendizado e, de forma geral, da criança ou do adolescente na sociedade. A família ela é essencial, né? No acompanhamento, né? Em todo o desenvolvimento, né, dessa criança, desse jovem, né? Quando a família está presente, né? Em relação aos atendimentos, a família sabe, procura saber o que tá sendo acompanhado o que está sendo feito nesses atendimentos, né? Quando a família está presente, né, alinhada com o que está sendo trabalhado, né? As estratégias elas não ficam só no atendimento ou só, né, como a gente está falando aqui, ou só lá no ambiente escolar, né? Elas continuam em casa, porque as crianças, elas vão passar a maior parte do tempo com as famílias, né? Elas vão lá, por exemplo, no Projeto Carinho, elas vão lá e tem um atendimento lá de 25 minutos, aí 25 minutos com a fono, 25 minutos com a psicóloga. É um tempo curto, né? Não dá pra gente estender mais, porque a necessidade, a demanda é muito grande. Então, é muito importante mesmo esse trabalho em conjunto com a família, né? Então, a gente define uma estratégia, passa para a família e a família continuar essa estratégia em casa, né? Então, isso fortalece muito, né, o desenvolvimento da criança, trazendo resultados mais consistentes. Realmente, então, essa estrutura emocional consolidada é um ponto importante no desenvolvimento da pessoa, né? Com certeza. Rony, a gente tem um estereótipo muito grande das pessoas que têm o autismo. Isso também porque a mídia traz dessa forma, né? De alguma forma a mídia nos traz. Por exemplo, em um dorama, Advogada Extraordinária, a memória dela era muito boa e ela tinha um hiperfoco em baleias, por exemplo. E o personagem que eu citei também, Cristiano, da novela Três Graças, ele tem um hiperfoco em coisas do universo. Eu queria saber se é comum isso mesmo, se a maioria dos autistas, eles são superdotados, eles têm um hiperfoco em algo. Não, essa questão, né, de superdotado, são estereótipos, né, que se criam, né, sobre a condição, né, sobre o espectro, né, as pessoas que estão no espectro, assim como diversas outras condições e situações da vida que são criadas estereótipos. Cada indivíduo é único dentro do espectro também, né? Cada indivíduo, cada autista é um autista, então não é uma regra, né, que uma criança, uma pessoa, um indivíduo, né, é, dentro do espectro vai ter uma inteligência elevada ou não vai, ou ao contrário disso, né, vai ter uma deficiência intelectual. É muito amplo. Tem umas questões que são comuns, né, que são a questão dos hiperfocos, e isso tem a ver com a questão da regulação, sabe, emocional do indivíduo. Às vezes, o indivíduo ele vai buscar, por faltas, por algumas faltas, ele vai buscar um fortalecimento, uma regulação emocional em alguma coisa que para ele ali no momento fez sentido, e aí ele fica buscando esse estímulo constantemente. Aí entra a questão dos hiperfocos. Né? Então, é uma característica que a gente vê bastante, né? Aí tem as estereotipias, que também são alguns movimentos que crianças, que indivíduos até as fazem, mas sempre em busca da regulação. Da regulação, seja emocional, seja sensorial. O espectro, ele é muito amplo. E não dá para a gente fazer essas generalizações, né, e utilizar esses estereótipos, colocar, né, como um todo dentro para esses indivíduos. Certo. Então a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos que assistiram nossa entrevista até aqui, e a Josi, a Rony. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado.